eu e a equipa com a qual tenho vindo a trabalhar nesta área de investigação já vem desde longos anos, nomeadamente desde 2017, e já desenvolvemos vários trabalhos de investigação no âmbito da doença carotídea. Tentamos vários métodos, nomeadamente na questão estatística, acabamos por averiguar relativamente a métodos de regressão logística, análise de sobrevivência, análise de diagnóstico, comparação entre várias modalidades de imagem que fossem capazes de predizer, neste caso, o afundamento neurológico intraoperatório, que é algo que tem vindo a ser controverso na literatura. Não existem claras investigações que nos apontem para quais os preditores que estejam por detrás da ocorrência destes déficits, e como tal queríamos trazer alguma clarificação quanto a este tema. E de todas as investigações que nós fomos fazendo, nenhuma delas era capaz de nos dizer que o doente X não ia desenvolver déficits e o doente Y iria desenvolver déficits, isto de uma forma binária, isto é, ou sim ou não. E a inteligência artificial tem sido uma modalidade que tem vindo a crescer ultimamente, e acho que estamos a entrar numa era completamente dominada pela tecnologia. Aliás, a tecnologia já nos vem tentar predominar em quase tudo. E as soluções que envolvem a inteligência artificial e o machine learning, ou isto é, a aprendizagem automática da máquina, acaba por revolucionar a forma como os dados acabam por ser trabalhados. E não é, contudo, um substituto, mas sim serve como um complemento que vem adicionar algo no sentido, nos sistemas de apoio à decisão, nomeadamente ajuda o clínico a estabelecer prioridades, a estratificar melhor o doente e também ajuda-nos a planear de forma antecipada como é que vamos gerir a situação para aquele doente, ou seja, dar-nos alguma personalização também. Isto acabou então por recorrermos, neste caso, a uma árvore de classificação e regressão que nos permite encontrar padrões, e esses padrões acabam por nos definir que tipo de indivíduos poderão ter maior probabilidade de desenvolver ou não estes déficits que nós tentamos clarificar. Os principais desafios, e com isto venho alertar para uma questão que é a qualidade dos registros clínicos. Os estudos são feitos com base nos registros que os clínicos portanto, vão registando ao longo do seguimento dos seus doentes, e por muitas vezes a maior dificuldade é mesmo tentar que toda a nossa amostra seja a forma como foi feita a colheita dos dados, que esta seja uniforme. E isso acaba por nós temos de selecionar os doentes que efetivamente têm um registro de dados clínicos que estejam completos e uniformizados. Isso implica também que a forma como os tratamentos são geridos e da forma como eles são geridos ao longo do tempo também seja uniforme. Para quê? Para que o nosso estudo tenha menos vieses associados e possa ter conclusões, isto é, resultados que possam ser reprodutíveis e possam também ser alvo de validação, não diria externa neste caso, porque para ser uma validação externa é preciso que este estudo seja reprodutível numa base de dados maior, e aí sim, quanto maior for essa base de dados, essa amostragem, essa amostra, conseguimos que os resultados sejam cada vez mais precisos. Isto sobretudo na inteligência artificial, em que a inteligência artificial acaba por trabalhar com base de dados enormes, e o objetivo aqui é que, à medida que nós vamos acrescentando dados, a máquina, diga-se por assim dizer, vai aprendendo e aprende, diga-se, com o erro, ou seja, ele vai aperfeiçoando de forma a que cada vez os resultados sejam cada vez mais precisos, e nós assim conseguirmos ter uma melhor perspectiva do que é que vai ou não acontecer àquele doente que nós, por exemplo, tínhamos de hoje para amanhã numa consulta.
tentar perceber o que é que lhe vai acontecer e antecipar como é que podemos gerir essa situação. Nós acabamos por introduzir uma calculadora no nosso algoritmo, que é a calculadora de Mica ou Gupta. Ela é conhecida das duas formas, que é uma calculadora que portanto, mede o risco perioperatório da ocorrência de infarto agudo do miocárdio. Contudo, ela também já está validada para o AVC em cirurgias não cardíacas. Então aqui o intuito era também usá-la e tentá-la validar para esta ocorrência de déficits neurológicos intraoperatórios, em conjunto com outras variáveis que também têm vindo a mostrar que têm alguma diferenciação no outcome, no resultado que nós pretendemos. E então, o que é que se verificou foi que quando aplicamos o algoritmo de inteligência artificial, tanto essa calculadora e mais umas 3 variáveis que eu já vou nomear, apresentavam capacidade de diferenciação. E inicialmente a variável que foi mais discriminadora foi a obesidade, ou seja, isto permitiu-nos dividir a nossa amostra em 2 grupos, os obesos e os não obesos. E a partir daí, a árvore seguiu uma ordem, uma padronização que acabou por hierarquizar, uma forma de hierarquia, e a partir daí ela disse-nos que a variável com maior potencial de discriminação seria a estenose carotídea contralateral. Não, peço desculpa, seria o score de Mica, e depois, consoante o score de Mica, seria a estenose carotídea contralateral e, por último, a estenose carotídea ipsilateral como fator protetor. Neste sentido, o que nós queremos perceber é o risco de complicações intraoperatórias e pós-operatórias, e nós, ao calcularmos este risco e tentarmos perceber para aquele doente em questão que nós estaremos a avaliar no nosso dia-a-dia, é tentar perceber a probabilidade de ele vir a desenvolver um evento adverso. E nesse sentido, consoante este algoritmo, tentarmos planear por antecipação como é que vamos gerir. Há doentes que provavelmente vão beneficiar da cirurgia e outros, ao invés disso, que poderão não beneficiar dessa cirurgia e terem efeitos mais negativos do que propriamente benefícios. Isto faz-nos com que nós estratifiquemos melhor os doentes e conseguimos também planear se seria, por exemplo, um tratamento conservador o mais ideal ou não para esse doente, do que estar a investir numa intervenção cirúrgica mais agressiva que possa trazer ou acarretar maior risco. Sim, a inteligência artificial pode ser aplicada em diversos campos. Neste caso foi tentar predizer complicações, pode ser tanto a curto prazo, mas sobretudo a longo prazo, e para isso para que ela seja aplicada, precisamos, como eu falei previamente, de registros mais completos, mais alargados, e a qualidade dos registros, ou seja, que a informação esteja correta e também um maior número, porque a inteligência artificial é boa a analisar grandes quantidades de indivíduos, portanto é necessário uma amostra grande para conseguirmos validar todos estes resultados e para termos resultados cada vez mais precisos. Além disso, a inteligência artificial também pode ser utilizada, por exemplo, ou na cardiologia ou na radiologia, através de reconhecimento de imagem, ou, por exemplo, na cirurgia geral, nomeadamente na cirurgia abdominal, pode conseguir determinar quais os planos de disseção mais adequados para a realização da cirurgia, propriamente dita. Também no âmbito da farmacologia, de comparar tratamentos farmacológicos, qual é que será ou não o melhor fármaco, e o objetivo disto é identificar padrões, lá está, que são anómalos, em que a máquina vai aprendendo ao longo do tempo que não são perceptíveis ao olho humano, por assim dizer, e ela consegue encontrar esses padrões que acabam por representar estados fisiológicos de alto risco durante o período perioperatório e determinar de formas de minimizar o impacto dos riscos que já são pré-existentes, consegue identificar tendências,
por exemplo, as características fenotípicas, morfológicas ou outros fatores que os humanos acabam por ter, e ajuda os cirurgiões a conduzir o processo de tomada de decisão ou a abordagem terapêutica, como queremos chamar. Acho que, lá está, quando estamos perante um doente, devemos vê-lo portanto, de uma perspectiva holística. E mais importante do que isso é também perceber que as pessoas não são números, as pessoas são seres individuais com as suas próprias características, com o seu meio envolvente, e acho que a decisão que deve ser, portanto, o clínico deve tomar a decisão mais adequada para aquele doente que tenha à sua frente, e acho que a inteligência artificial, como disse logo no início, é um complemento à decisão, é aquilo que nos permite também orientar o nosso raciocínio, o nosso pensamento, e à luz de toda a envolvência em que nós estejamos e que nós presenciamos, é que podemos direcionar a nossa decisão, e não só com a inteligência artificial, mas também com os outros métodos, com as outras metodologias, com os outros trabalhos de investigação que têm vindo a ser desenvolvidos. Isto acaba por ser um conjunto de vários resultados, e por trás destes resultados estão trabalhos extensos, e claro que não é uma forma mais válida. Diga-se assim, a inteligência artificial não é uma forma mais válida, é uma forma complementar a todas as outras, assim como as outras também não se revelam necessariamente superiores. É claro que sim, há resultados que têm maior força, e para isso temos que olhar para a estatística que foi feita, como foi feito todo o estudo, para tentarmos perceber a validade daqueles resultados. Mas isso é como tudo, na ciência é mesmo assim, nós só conseguimos fazer ciência, portanto, tentando fazer investigação e tentar aprimorar todas as nossas metodologias de investigação de forma a obter cada vez mais resultados que se aproximem da verdade e daquilo que realmente vai acontecer.